Nos últimos anos, a cidade de Rosário, que fica localizada na província de Santa Fé, foi considerada a mais perigosa da Argentina em razão da forte influência de grupos narcotraficantes em seu território. Contudo, após a vitória de Javier Milei e também a ação de Patrícia Bullrich no Ministério da Segurança Pública, uma operação para a recuperação dessa região foi montada e o índice de homicídios já representa queda de 78%, pelo menos de acordo com os últimos dados oficiais de abril. Além disso, de dezembro até o momento, 468 pessoas foram presas e também 118 apreendidos, 118 quilos de cocaína apreendidos, 89 de maconha e mais de 50 mil unidades de drogas sintéticas. A ideia de Milei é continuar replicando o regime que foi implementado em El Salvador por Nayib Bukele, criando também pavilhões de segurança máxima para separar assassinos, criminosos e traficantes de droga dos presos comuns, além de endurecer o combate ao crime ali naquela região. Você, Cristiano Beraldo, Milei tentando reproduzir o modelo de Nayib Bukele ali na região de Santa Fé, Rosário, conhecida pela criminalidade e atuação de grupos de narcotraficantes. Beraldo. Pois é, Rosário, uma cidade que tem universidade, muitos jovens, aí você vê o perigo que é essa combinação, tráfico de drogas correndo solto e a juventude perdendo o seu futuro por causa das drogas. Não há outro modelo que tenha sido bem sucedido no mundo, pelo menos não que eu conheça nesses anos recentes, que não o de Nayib Bukele. E o que precisa ser feito para resolver problemas graves de criminalidade está aí, está colocado. Então, Milei faz muito bem de resolver um problema grave com atitudes e medidas drásticas. Não haverá outro caminho, por exemplo, para o Brasil. Nós só vamos conseguir resolver o problema de domínio total da criminalidade se as mesmas medidas muito semelhantes, forem adotadas aqui. Construção de presídios. A gente fica focado, vendo as autoridades focadas em soltar preso, reclamar da superlotação e soltar preso, não. A gente devia ter orçamento obrigatório. Todo ano tem que construir presídio, porque um país que resolve tão poucos crimes que acontecem, claramente está prendendo pouco, não é que está prendendo muito. E aí você tem que ter autoridade para que as forças policiais façam aquilo que elas sabem fazer de melhor, que é combater o crime. Veja o que aconteceu em São Paulo, só para a gente fazer uma comparação, desde que começou um ataque à polícia na região de Santos, aqui no litoral de São Paulo, a Polícia Militar tem respondido à altura, com uma atuação muito firme contra o crime organizado. O que acontece? Não faltam aqueles que ficam aí reclamando da polícia, acusando a polícia de ser excessivamente dura, de ser excessivamente bruta, de ser criminosa, de ser assassina, de ser isso, ser aquilo. Enquanto isso, o crime dá risada, porque é o crime que financia esse tipo de discurso. Então, Milei está corretíssimo no que ele está fazendo, que sirva, mais um exemplo, que sirva para nós aqui no Brasil também. Pois é, Dávila, tolerância zero, né? Implementação na tentativa de replicar o modelo de El Salvador, pelo menos ali na região de Rosário, e já há números bem satisfatórios, né? Redução de 78% no número de homicídios ali naquela região, inclusive conhecida pelo tráfico de drogas e índices de criminalidade nas alturas. É verdade, Caniato, mas o exemplo de Milei e Rosário é muito melhor do que Bukele em El Salvador, porque Bukele suspendeu a democracia. Ali é um estado de exceção. Não, e o que o Milei está fazendo na Argentina é usar o combate duro ao crime por meio das armas da democracia. Ele não violou nenhum direito, não violou nada, ele apenas fez o trabalho que deveria ter sido feito no Brasil, que não foi até hoje. Primeiro, atuou nos presídios, algo fundamental, separou traficante de criminoso. Depois tem as prisões de segurança máxima, criou uma unidade de inteligência e de força policial, usando lá a Polícia Federal, com um esquadrão especial que não estivesse contaminado pelo crime, né?
essas políticas junto e utiliza realmente manter preso na cadeia. Mas tem que desmantelar a rede nas prisões, porque nós sabemos que hoje a prisão é aqui no Brasil a grande escola da formação das pessoas que participam do crime organizado. Então ele começou destruindo isso dentro do presídio, depois inteligência, depois unidade especial e depois fazer cumprir a lei. O que é admirável no exemplo de Milei é que isso é feito respeitando as regras da democracia. Aí, o que vai falar? A turminha da esquerda vai dizer, não, mas ele violou nada, está ali cumprindo o seu papel constitucional, que é manter a ordem. Mota, faltou você refletir sobre o plano de Milei, reproduzindo alguns itens que foram amplamente divulgados pela imprensa internacional e que deram certo, pelo menos na gestão de Nayib Bukele em El Salvador. Fato é que ele conseguiu mostrar que alguns índices da criminalidade caíram muito na região de Rosário, né? Ali em Santa Fé, 78% de redução dos homicídios e também resolveu, pelo menos em parte, o problema das brigas dos grupos nos presídios por lá, Mota. É apenas bom senso, Caniato. Os criminosos respondem a incentivos e punições, como todo ser humano. Se os riscos de cometer um crime são altos, o criminoso não vai fazer nada. Combater o crime significa aumentar os riscos para o criminoso. É o que Bukele fez. Por exemplo, o que o governador Tarcísio fez em São Paulo com a famosa Operação Escudo. Eu escutei uma história muito interessante, Caniato, que explica muito bem isso. Bandidos renderam um policial de São Paulo. Tomaram a arma dele, retiraram toda a munição, devolveram a arma de volta para o policial e deixaram o policial ir embora sem nenhum ferimento. E eles disseram, a gente ia matar você, mas a gente não quer que aconteça uma outra Operação Escudo por aqui. Pois é, seguiremos acompanhando essas mobilizações agora. Falar de Javier Milei, vamos continuar nessa pauta, só que tratando de um outro aspecto da agenda, pelo menos do presidente argentino, que inclusive virá ao Brasil e a gente vai trazer em detalhes agora para você que prestigia a Jovem Pan News. Sempre agradecendo as pessoas que também nos prestigiam pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Após afirmar que não pedirá desculpas ao governo Lula, o presidente da Argentina, Javier Milei, cancelou oficialmente a sua participação na cúpula do Mercosul e anunciou sua vinda ao Brasil no próximo fim de semana e disse que não vai se encontrar com representantes do Planalto. A atitude de um chefe de Estado de pisar em solo estrangeiro e ignorar o governante no poder costuma ser visto como descortesia e até provocação diplomática. Milei, no entanto, vai repetir o que fez em recente viagem à Espanha, tanto que também criticou a gestão socialista de Pedro Sánchez e não o visitou. O líder argentino vai a Balneário Camboriú, cidade muito conhecida de Santa Catarina, onde Jair Bolsonaro e seus aliados promovem a CEPAC, que é uma conferência de ação política conservadora. Já sobre sua estreia no Mercosul, Milei preferiu cumprir agendas internas na Argentina e enviar sua chanceler para o encontro. Você, Cristiano Beraldo, o que acha dessa posição de Javier Milei, esse anúncio dizendo que sim, eu vou ao Brasil, mas não para me encontrar com o presidente da República ou então seus assessores, eu vou para a conferência conservadora CEPAC que vai acontecer em Balneário Camboriú. Muito provavelmente vai se encontrar com o ex-presidente do Brasil, né? Pois é, mas é interessante porque essa briga entre direita e esquerda, ela tem alguns personagens que são muito talhados para esse embate. E Javier Milei, sem dúvida nenhuma, é um deles. Na entrevista que o André Marinho fez aqui para o Morning Show com o Jordan Peterson, e que está no ar no canal do Morning Show, a gente vê o professor Peterson dizendo sobre o Trump, que o Trump, ele na escola devia ter sido muito bom de fazer bullying, porque ele é muito ágil, ele é muito perspicaz, ele sabe provocar e tal. E a mesma coisa com o Milei. Milei sabe jogar esse jogo que está em pauta hoje. Ele sabe fazer as provocações, ele sabe ser incômodo sem se incomodar. E o que resta para o governo brasileiro hoje?
ficar incomodado, ficar falando mal do Milei por aí, e ele achando ótimo, aplaudindo, porque é isso que ele quer. As atenções acabam sempre indo para ele aqui na região, não para o Brasil. A gente já falou várias vezes disso aqui, da desimportância do Brasil no cenário internacional, sobretudo no cenário regional, onde o Brasil tinha obrigação de ser a grande liderança, de estar ali presente, de estar em cima, de impedir uma pataquada como houve na Bolívia, por exemplo. Mas o governo está quietinho, fala do Milei, mas não levanta o dedo ali para denunciar de forma veemente aquela pataquada, aquele absurdo que aconteceu na Bolívia. Não levanta o dedo, não aponta para o presidente venezuelano que está ali anunciando que vai invadir um país soberano, seu vizinho, a Guiana. Então, essas coisas todas vão colocando o Brasil numa posição menor do ponto de vista diplomático. E Javier Milei não está nem aí para isso, porque ele virá ao Brasil, será o assunto do final de semana, vai fazer relações com quem realmente importa, que são os empresários, são os agricultores, são as pessoas que têm uma relação direta com a Argentina e, sinceramente, o governo brasileiro tem um peso muito pequeno nisso. Os negócios vão continuar acontecendo, essas transações entre os dois países vão continuar acontecendo e não há nada que o governo brasileiro possa fazer para mudar essa realidade. Pois é, você, Roberto Mota. Mota, o fato de Javier Milei, presidente argentino, não respeitar as convenções da diplomacia faz alguma diferença? Porque ele optou em participar da CEPAC, né, a Conferência Conservadora que vai acontecer em Balneário Camboriú. Inclusive você o conheceu na CEPAC, que não me lembro exatamente em qual ano, mas aconteceu no interior de São Paulo, não é mesmo? Se não me falha a memória. Em Campinas, exato. Não, Canhato, eu acho que é importante de novo a gente lembrar a diferença entre o povo brasileiro, o Estado brasileiro e o governo brasileiro. Milei adora o povo brasileiro e o Estado argentino mantém relações normais com o Estado brasileiro. Agora, se o Milei resolveu não encontrar com o governo brasileiro, é decisão dele. Isso não significa nenhuma afronta ao povo brasileiro. Eu não me sinto nem um pouco afrontado. A verdade, Canhato, é que o Milei incomoda muita gente. Milei e Trump incomodam muito mais. O Milei, o Trump, a Giorgia Meloni e a Marine Le Pen vão incomodar o mundo inteiro. O que nós estamos assistindo é o retorno de uma política baseada em convicções. Isso é uma novidade. Por isso a maioria da mídia ataca tanto esses políticos. Por isso eles são chamados de extrema-direita por pessoas que mal sabem a diferença entre esquerda e direita, se você perguntar. O que acontece é que no mundo de hoje, a defesa dos interesses do cidadão, do trabalhador, das famílias, do pagador de impostos, essa defesa hoje é feita pelos políticos liberais e conservadores. Isso é um fato. A chamada esquerda, ela se tornou hoje em dia, por vontade dela própria, ela se tornou uma caricatura daquilo que ela já representou um dia. E não há melhor forma de entender isso que eu estou dizendo do que assistir ao debate da semana passada entre Donald Trump e Joe Biden. Ou, talvez, assistir ao que aconteceu nas ruas de Paris ontem, depois da vitória da direita nas eleições. Pois é, eu vou retomar com o Cristiano Beraldo, porque a gente precisa olhar também, né, Beraldo? Esse é um evento que acontece em várias localidades, principalmente nos Estados Unidos, o CEPAC, uma conferência conservadora. Se você quiser trazer algum tipo de informação e adendo acerca desse evento, que por diversas vezes eu acompanhei, Donald Trump acaba sendo sempre lembrado, aplaudido e enaltecido, mas a gente tem observado também edições acontecerem no Brasil. Agora, a gente precisa também considerar esse movimento que acontece entre lideranças e figuras que representam a direita, o conservadorismo e os liberais em várias localidades do mundo, uma certa sinergia, uma união dessas figuras da direita mundial. O que não se vê, pelo menos na mesma intensidade, das figuras progressistas. Por qual razão há uma união ou uma sinergia diferente entre
essas figuras da direita mundial, hein, Beraldo? Não, vamos lá, Caniato. Tem alguns pontos importantes para a gente ressaltar aqui. Primeiro, a gente lembrar que esses movimentos de união da esquerda, eles são muito mais antigos, eles são muito mais maduros do que os movimentos da direita. Eles estão em outro momento, em outra fase, vivendo outros tipos de desafio. O Foro de São Paulo existe aí há muito tempo, a gente tem declarações do próprio Lula, que em vários documentários e filmes e tal, fala dos encontros dele na Europa, que ele viajava para esses encontros com líderes europeus para tentar trazer dinheiro para o PT, enfim. Então, hoje, a esquerda tem um outro momento, uma outra dinâmica e outros desafios, né? O desafio da esquerda brasileira, por exemplo, é a substituição de Lula, que já está chegando aí aos 80 anos de idade e não tem um substituto natural. A gente vê na Argentina, por exemplo, a esquerda ela caiu de velha pela sua incompetência, porque a situação econômica da Argentina se tornou absolutamente inviável e a vida dos argentinos, eles estavam numa situação que não toleravam mais aquela realidade e aí buscaram uma mudança. E aí, na direita, a gente vê essa união de discurso, Canhata. A gente vê esses eventos, são muito festejados, sempre vai muita gente, tem uma repercussão importante, sobretudo na imprensa que cobre os eventos da direita. Só que esses encontros, né, esses encontros que têm muita repercussão de rede social, eles têm um outro desafio que precisa ser resolvido ainda, que é ter projeto concreto para o desenvolvimento de cada um dos países em que a direita chega no poder. A gente está vendo o que vai acontecer, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, né, onde provavelmente o Partido Conservador vai perder a liderança ali, a posição, né, do primeiro-ministro, depois de, se não me engano, 14 anos, e o Partido Trabalhista deve voltar ao poder. E por que isso acontece? Esse caso do Reino Unido é muito interessante porque houve o Brexit, né? A saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que isso trouxe consequências muito duras ao mercado de trabalho, à dinâmica econômica e social do Reino Unido. Depois, obviamente, veio a pandemia, quer dizer, vieram vários desafios e hoje essa gestão de direita no Reino Unido tem se mostrado incapaz de atender aos anseios da população. E é disso que se trata, né? Obviamente, você tem uma economia bastante mais madura no Reino Unido, então um projeto para desenvolver o Reino Unido para o futuro, ele tem características completamente diferentes do que a gente tem aqui, por exemplo, de demanda no Brasil. Nós ainda estamos lidando com problemas muito elementares. A gente, neste programa aqui de hoje, a gente tratou desse desequilíbrio entre poderes. A gente falou do problema da segurança pública, que gera assim, uma situação de caos no Brasil inteiro, as dificuldades econômicas, a dificuldade no campo. Enfim, isso tudo precisa ser tratado com projetos muito sólidos, que as pessoas consigam olhar e enxergar um futuro. E isso eu ainda sinto falta no Brasil.